Saudamos a todos os irmãos, irmãs e amigos e convidamos vocês para mais uma reflexão que iremos fazer na Santa Palavra de Deus. E eu convido a todos a abrirem a Palavra do Senhor de maneira imediata na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso 16 e 17. Diz assim a Palavra do Senhor, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O mês de outubro, a Igreja Evangélica celebra o mês da Reforma. E a Reforma, ela é muito conhecida por conta dos 5 temas que ela trabalha. É a chamada teologia da sola, né? A primeira sola seria a sola scriptura, expressão em latim. Segunda, solo Christus. Terceira, sola fides, ou fide. Quarta, sola gratia, ou gratia. E a quinta, solo Deo gloria. Hoje nós iremos falar a respeito de sola Escritura. E não dá para nós fazermos aqui um preâmbulo de como esse tema chegou na vida da igreja, porque a sua história é muito linda, porém é um pouco longa. Mas tudo começa com os monges antecedentes da Reforma. Eu posso mencionar aqui o William Tyndale, um século antes da Reforma, depois John Wycliffe, mais tarde Jan Hus, e até chegou Lutero, que foi o grande sistematizador dos temas que já eram trabalhados nos monastérios e também, principalmente, no Reino Unido, né, e parte da Noruega e os Países Baixos, que já estavam pensando de maneira diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Até porque em 1054 houve a primeira grande cisão, devido às igrejas não concordarem com algumas bulas papais e decisões de alguns concílios, de alguns sínodos também. Então a igreja se torna católica do Oriente, com os patriarcas, e católica do Ocidente, com o Papa em Roma. Parece-me que na época era em Pisa ainda. Mais tarde, essa dissidência vai e começam a concordar e discordar de algumas coisas, e a igreja começa a criar autoridades. Primeiro, essas autoridades são chamadas de tradição, que é para ajudar a Bíblia na sua interpretação. Depois vem mais uma autoridade, que seria o sacerdócio ou o magistério. Aquilo que o monge, que o Papa o Papa fala ou escrevesse, seriam palavras infalíveis. E quando olhamos para as Escrituras, nós entendemos que a história é importante, a tradição é importante. A pregação, a chamada homilia, ela é importante, aquilo que o bispo fala é importante, mas essas fontes de autoridades, elas não são inerrantes e também não são inspiradas. A partir daí, esse tema, sola Escritura, na Reforma, passa a tomar força e a garantir que só há uma fonte inerrante e inspirada, que é as Escrituras, do Antigo e Novo Testamentos, a Escritura canônica. Porque essa pregação, inclusive esta pregação aqui, de repente eu posso falar muitas coisas boas e iluminado pelo Espírito Santo,
posso ajudar você a entender a Escritura, a entender alguma situação que você está passando em sua vida. Mas não são palavras inspiradas. As palavras inspiradas e inerrantes são somente as Escrituras. E hoje nós iremos trabalhar esse tema, sola Escritura. A igreja precisa considerar que um culto reformado é aquele em que a Bíblia, como palavra de Deus, tem prioridade em sua prática, em sua leitura, na sua audição e na sua obediência. Assim como coloca o apóstolo João em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, nosso tema de hoje, as 5 ênfases de um culto reformado. A primeira ênfase, sola Escritura. E a primeira coisa que queremos falar é que esse culto, quando é reformado, ele dá prioridade à palavra de Deus. É bom que se diga que a reforma, ela não veio desfazer da igreja. A reforma, ela foi uma proposta de trazer a igreja, levar a igreja de volta, digo, às Escrituras, a princípios que a igreja havia abandonado. O princípio do culto somente a Deus, adoração somente a Deus, intercessão, só quem pode interceder e intermediar a nossa causa diante de Deus é Cristo, através da sua justiça. Então, várias coisas. A proposta da reforma era trazer exatamente o culto, os moldes de como esse culto começara, tanto ensinado por Jesus Cristo, ensinado também pelos profetas do Antigo Testamento, e muito mais pela tradição apostólica, pelos apóstolos, como bem frisa o escritor Lucas em Atos, capítulo 4, ali dos versos 42 a 46, que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Então, a marca desse culto reformado, a ênfase dele, é que esse culto dá prioridade à palavra de Deus. Ele dá prioridade à palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é eterna. Salmos 119, 89 diz: para sempre, ó Senhor, está firmada nos céus a tua palavra. Ainda, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mateus 24, 35, em seu sermão profético, Jesus fala do seu retorno, Jesus fala da sua volta, Jesus fala dos sinais dos últimos dias, e ele afirma dizendo o seguinte, em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, a primeira coisa que podemos considerar aqui é que a palavra de Deus, ela é eterna. É por isso que ela é infalível. Ela tem o próprio caráter de Deus. Ela é eterna, assim como Deus que vela e que é o dono dessa palavra é eterno. A segunda situação, a palavra de Deus é infalível. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela é infalível, ela é perfeita. Salmos 19, de 7 a 11, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra testemunho aí são mandamentos,
é a palavra de Deus. Não é que Deus está provando que Ele é justo, puro e bom e é verdadeiro. Não. A palavra testemunho aí são os preceitos que Deus tem deixado para a sua igreja. Em primeiro lugar, essa palavra ela é eterna. Em segundo lugar, ela é infalível. E em terceiro lugar, a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Podemos ver isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós vamos fazer um estudo, ou temos condições de fazer um estudo de maneira mais adequada e profunda da palavra de Deus, nós vamos entender que Deus tem na sua palavra dois tipos de revelação, ou duas revelações. Aquela revelação decretatória que Deus guarda para si e pelo seu poder soberano Ele a revela quando quer, a hora que quer e para quem quer. Ele fez isso com os profetas como Isaías, como Jeremias, como vários profetas. Ele deu poder no aspecto remas a Elias, a Eliseu. Então essa é a sua vontade decretatória. Mas ele tem também, ou seja, revelação decretatória, mas ele tem também na eternidade a sua revelação preceptiva, que é aquela que surge e vem através da inspiração das Escrituras, que ilumina o nosso coração, a nossa visão do entendimento, e a partir daí passamos a entender a palavra de Deus, e somos capazes, pela graça de Deus, de sermos moldados pela palavra de Deus. Como Pedro diz na sua carta, que o crente genuíno deve desejar ardentemente, como uma criança deseja o leite materno, assim todo crente, não só o crente iniciante, mas aqueles que são maduros, devem desejar ardentemente a palavra de Deus. Ardentemente ali é forte desejo. E Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A ideia de inspiração é condução, é direção, é afirmação e é determinação. Nós podemos concluir com um estudo profundo que os homens, eles não são inspirados. O sacerdócio, a pregação, ela não é inspirada. A inspiração está nas Escrituras. A pregação, ela pode ser iluminada. Esse estudo que eu estou dando aqui, essa palestra, essa pregação, essa mensagem, eu estou sendo, de repente, um homem iluminado por Deus. Mas a inspiração está na sua palavra, que é infalível. Um homem iluminado, um profeta iluminado, ele pode ser falho. Ele está sujeito a ter falhas, mas a palavra de Deus não, ela é perfeita, ela é inspirada. Então, a sola Escritura, ou somente a Escritura, ela determina a doutrina e o ensino de três ideias sobre as Escrituras. A primeira delas é essa que eu falei, a palavra é eterna, é por isso que ela é eficaz. A segunda, ela é infalível. Alguns manuais de teologia vão trabalhar como perfeição das Escrituras. E a terceira, que pode ser a primeira, ela é inspirada. O próprio Deus pode falar através das Escrituras. Podemos concluir dizendo o seguinte: a primeira coisa, é impossível fazermos um culto segundo a vontade de Deus se a Escritura do Antigo e Novo Testamento é substituída pela nossa tradição ou visões enfatuadas na mente vazia de pessoas que pensam que conhecem a Deus, mas não o conhecem.
Se não, vejamos Colossenses capítulo 2, os versos de 6 em diante. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, diz Paulo, e nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos por nós, crescendo em ações de graças. Verso 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo o ensino de Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Segunda coisa, precisamos reconhecer que a perfeição e a infalibilidade e a inspiração das Escrituras são adjetivos inerentes à palavra de Deus, somente à palavra de Deus. Por isso que ela é perfeita, como diz o Salmo 19. E não ao que sai da nossa boca, ou da boca do pregador, sem a devida confirmação e autorização do próprio Deus, que é dono da sua palavra. Se não, vejamos o que diz Jeremias no capítulo 23, o verso 28. Ele diz: o profeta que tem um sonho, conte esse sonho como sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é, porventura, a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, e cada um ao seu próximo ensina mentira fora da minha palavra. Terceira aplicação. É importante sabermos que quando pregamos a palavra de Deus com fidelidade, o próprio Deus, que vela por sua palavra, pode interceder e agir através do que pregamos. Essa é a promessa que recebemos da parte de Deus, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 20. Paulo diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O embaixador, ele não tem palavra. Ele é um porta-voz da palavra do país que o autoriza que ele leve aquela mensagem. Nós somos embaixadores do reino de Deus. A palavra de Deus é a carta magna que cada embaixador deve transmitir àquele que queira ouvir ou a quem nós possamos ensinar e pregar, que seja oportuno, quer não. O poder não está em nós, está na palavra. Só que pela palavra e pelo zelo que Deus tem com a sua palavra, é como se Deus intercedesse através do que falamos, quando falamos a palavra. Concluo dizendo o seguinte: o próprio Cristo ele fala a seus discípulos em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em João 17,17, Jesus diz o seguinte na sua oração sacerdotal ao Pai, apresentando a mim e a você a Cristo, mas na ocasião os 12 discípulos. Jesus diz o seguinte: santifica-os, ó Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Sola Escritura, somente a Escritura. Que valor nós estamos dando às Escrituras na nossa igreja, nos nossos cultos? As 5 ênfases de um culto reformado. A primeira ênfase, sola Escritura. Na próxima semana iremos ver solo Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde
e nos dê aí um dia abençoado e que venhamos viver para a glória de Deus, lendo a sua palavra como viva e eficaz. Amém.